Bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa semanal dedicado à saúde da grávida e do bebê. Tenho um bebê e agora? E hoje vamos falar de um tema muito interessante, os jovens pais millennials. Afinal, quem são estes jovens pais e de que forma é que eles encaram a maternidade hoje em dia? Connosco para falar sobre este tema vamos ter então a doutora Helena Canário, nutricionista, para nos falar do ponto de vista alimentar, o que é que mudou. E vamos também ter Sandra Lucas Ribeiro, CEO da Faber Novel, uma agência de inovação. E também já vamos saber o que isto é. Depois vamos também conhecer um projeto muito interessante chamado Projeto Migos para os recém-nascidos. Vamos então aqui ao nosso tema e começo por si, Sandra. Então, afinal, quem são estes jovens pais millennials? Olá, Sara. Os jovens pais millennials são, se nós quisermos definir, são pais que nasceram em 80, a partir dos anos 80, e que podem ir até aos anos 95, 2000. Portanto, estamos a falar essencialmente de uma geração que, se formos ver um bocadinho a origem da palavra millennials, dois historiadores tentaram definir e tentaram identificar com aquilo que são os denominadores comuns desta geração. Exato. Não podemos generalizar, não gostamos muito de generalizar, porque cada pessoa é diferente uma da outra, mas na verdade há denominadores comuns. O principal é que eles são hiperconectados, são completamente ligados digitalmente e isso é uma diferença enorme quando falamos desta era da informação, do excesso de informação que existe. Nunca se consumiu tanta informação como agora e esta geração nasceu nesta informação. O segundo ponto tem a ver com o facto de ser uma geração que, na generalidade, teve acesso ao ensino superior, que a geração anterior não teve. Exato. E, portanto, é uma geração muito informada e que estudou, e isso também é uma grande diferença. Depois é uma geração aberta à economia da partilha, a novos modelos de negócio muito diferentes dos tradicionais. E, portanto, quando falamos de Airbnbs e coisas que são completamente o dia-a-dia deles e são completamente ligados a essa... Faz parte do seu dia-a-dia e são modelos que para eles fazem todo o sentido. E depois há um quarto ponto muito, muito importante que tem esta nova consciência sobre a transformação do planeta e sobre a ligação que eles têm que ter à natureza. E, portanto, há um regresso um bocadinho a estas origens, a salvar este planeta que as gerações anteriores estragaram. Exato. E isso influencia também do ponto de vista alimentar, por exemplo. Claro, exatamente. E se calhar passamos, é um bom modo de conversa para a doutora Helena Canário, porque de facto é uma geração que olha para a nutrição, e nomeadamente também para a nutrição dos seus filhos, de uma outra forma, não é? Exato, e como dizia a Sandra muito bem, portanto, o regresso às origens é um bocadinho ir à procura dos alimentos quase que do campo para a mesa, portanto, e perceber todos os processos pelos quais passam, buscam muito mais alimentos menos processados. Portanto, nós sabemos que com a industrialização houve, portanto, um hiperprocessamento dos produtos e dos alimentos e, portanto, eles procuram alimentos mais naturais, menos elaborados, portanto, mais bio, mais orgânico, tudo o que é ligado ao saudável, de facto, é algo que os motiva e que os deixa muito entusiasmados e, portanto, é natural que queiram também perpetuar um pouco disto para a nova geração, para os seus filhos. Para os seus filhos, exatamente. Por questões de sustentabilidade e se calhar também da sua própria saúde, não é? Temos uma geração que quer ser saudável, não é? Sem quer dúvida. Viver. Os meus filhos às vezes perguntam-me se vão viver eternamente, se chegaremos a esse ponto, não é? Mas aqui, lá está, em relação aqui à questão da maternidade, eles também encaram a maternidade de uma outra forma, Sandra? O que é que se sabe sobre isto? O que se sabe é que eles têm algumas características, têm um sentido, uma curiosidade gigante. Portanto, eles nasceram na era da informação e têm uma curiosidade gigante e vão procurar informação imediatamente, querem respostas imediatas. E têm um sentido de urgência em tudo. E a maternidade também é algo que é completamente descontraída a esse nível, porque se eu tenho uma dúvida, eu respondo na hora. Exato. E, portanto, a maternidade é hoje muito mais descontraída. Os avós têm um papel muito importante hoje em dia também, que não tinham tanto no passado porque trabalhavam, hoje em dia os avós estão mais disponíveis para ajudar também na maternidade e têm um papel muito ativo e nota-se que estes jovens têm um grande suporte familiar. Exato. E, portanto, são mais disponíveis também para terem uma vida normal, para regressarem muito rapidamente ao trabalho e valorizam muito também o tempo com os amigos, não são só dedicados aos filhos como a geração anterior. Portanto, há assim estas diferenças que fazem muita
diferença depois no dia-a-dia, no seu dia-a-dia, nessa capacidade de ter muitas bolas no ar ao mesmo tempo, parece às vezes quase ingeríveis, mas eles conseguem viver e o viver para eles é muito, muito importante por sentirem-se bem para poderem dar esse bem-estar também aos seus filhos. Esse bem-estar, exatamente. E, portanto, referindo agora aqui mesmo a questão da alimentação, pronto, eles buscam informação, não é? Eles têm essa preocupação, mas também sabemos que a internet muitas vezes também é uma fonte de desinformação, às vezes, não é? Verdade, e portanto o facto de eles serem muito curiosos, como a Sandra mencionou, e quererem respostas rápidas, muitas vezes antes de ir com a criança ao pediatra, por exemplo, provavelmente já fizeram uma busca na internet, já foram saber que tipo de sintomas, qual é o diagnóstico e, portanto, muitas vezes também faz com que o próprio profissional de saúde seja confrontado e, no fundo, também obriga, digamos assim, a que o profissional de saúde esteja mais disponível, seja mais flexível, se calhar que faculte o seu número de telemóvel, esteja disponível para falar com os seus utentes via o WhatsApp. E, portanto, porque eles passam a vida, portanto, são mais permeáveis às redes sociais, a tudo o que é internet, informação do Dr. Google, não é? Agora, é importantíssimo perceber que, embora sejam, de facto, jovens mais esclarecidos e porque tiveram acesso também ao ensino superior, nós não dominamos sempre todas as áreas, portanto, e há necessidade de fazer uma triagem correta e adequada e, para isso, obviamente, que as redes sociais ou a internet não substitui o profissional de saúde, que deve ser a entidade que deve acompanhar e deve também apoiar, digamos assim, esta família e estas tendências, estas novas tendências que andam por aí. Exato. Pois, porque isto tem obrigado os próprios profissionais de saúde também a, no fundo, a rejuvenescerem alguns, Claro. não é? Que estavam habituados a outro tipo de práticas, não é? Mesmo os WhatsApps e usar o telemóvel e mandarem fotografias, não é? Hoje em dia, muitas vezes, até já são os próprios pediatras, até já a pedir uma fotografia da criança no tempo real, não é? De que as coisas estão a acontecer. E, de facto, já temos pediatras, se calhar, que hoje estão muito mais permeáveis, têm blogs, são escritores, portanto, têm uma proximidade e já manuseiam muito bem todas estas ferramentas e que são eles, se calhar, também a perceber que têm que estar mais próximo dos seus clientes, dar respostas mais rápidas para que, de facto, eles se sintam satisfeitos, não é? E poderem, no fundo, estar tranquilos também. Exatamente. E falámos da economia da partilha. Também as responsabilidades dos pais, mãe e pai, hoje em dia também são mais partilhadas, não é? Completamente. Hoje em dia já não se pode, o papel de mãe per si já não existe como existia no passado. Hoje em dia, e nós fazemos muitos estudos no terreno, junto de estes millennials, e percebemos que o pai tem tanto ou mais um papel ativo na educação do seu filho como tem a mãe. E não só toma conta, há mães que vão trabalhar e os pais ficam em casa, portanto é completamente partilhado ou em alguns casos até o pai acaba por ser a figura mais presente junto de um bebê e que é uma coisa que seria impensável há 10 anos atrás, claro. Nem bem preciso ir muito mais longe e que hoje em dia tem esse papel que é de facto importantíssimo. Mais do que também, para além dos pais, também os amigos e a proximidade que os amigos têm também nessa parte de referência, de influenciador e de estar presente. Uma amiga hoje em dia tem uma presença muito mais forte junto de uma mãe grávida, não é? Ou uma mãe que já tem um bebê, que não tinha no passado também, portanto isso também acontece também, é uma família quase alargada aos amigos também, e os amigos ficam muitas vezes com os filhos dos amigos, mesmo bebés. Exato. Portanto há muito a família tornou-se muito mais alargada também entre millennials. Muito bem, já vamos continuar a falar sobre este tema. Agora vamos conhecer um projeto muito interessante que nos chegou do norte da Europa e que tem vindo a ganhar asas aqui em Portugal. De facto, os bebés prematuros eles podem ter um amigo especial que os ajuda a crescer em segurança, tal como, ou pelo menos próximo daquilo que seria na barriga das suas mães. Vamos conhecer então o projeto Amigos. A ideia nasceu baseada no projeto Octo da Dinamarca, quando nós tomamos conhecimento desse projeto e também baseada na quantidade de bebês que nascem todos os anos em Portugal, cerca de 10% de todos os bebês que nascem em Portugal são prematuros. Baseado nisso, nós achamos que valia a pena instanciar um projeto desses aqui em Portugal. E neste momento colaboram com quantos hospitais? Nesse momento com cerca de 10 hospitais, mais doações que nós fazemos particularmente.
Quantos povos é que já fizeram, tem ideia? Nós já entregamos nesse momento 1.130 povos. E quem é que faz esses bonequinhos? Esses bonequinhos são feitos por voluntárias, de forma geral. Nós temos 4 grupos grandes de voluntárias que fazem com frequência e também temos doações de muitas pessoas particulares que fazem e nos entregam. Como é que as pessoas que estão lá em casa a ver-nos podem ajudar esta associação? Nós temos um site que é www.migos.pt, lá tem a nossa morada, tem todo o material que nós necessitamos em termos de linha, em termos de enchimento, ali tem as informações todas. Vamos então aqui aproveitar para ver alguns dos povos que temos aqui. Estes vieram de onde? Esses são de uma parceria que nós temos com um projeto do maior para o mais pequeno, da Divisão de Intervenção da Câmara Municipal da Amadora, e são feitas pelos sêniores das instituições da Amadora. Estes aqui estão prontos para seguir para onde? Esses estão prontos, eles ainda vão ser vistoriados, lavados e vão seguir para os hospitais com os quais nós temos parceria. Estou aqui a ver que não são só povos que temos aqui também outros objetos, não é? Temos aqui uns gorrinhos, mas isto tem a ver também com a vossa associação? Ou... Isto tem a ver com a parceria que nós fizemos com o projeto do maior para o mais pequeno, cuja madrinha é a Carla Chambel e que pode falar mais a respeito do projeto. Obrigada então, Clara. Vamos falar então com a Carla Chambel. Bom dia. Bom dia. Fale-nos então sobre este seu projeto, esta sua ideia. Ora bem, o do maior para o mais pequeno nasceu de uma experiência pessoal. O meu filho mais novo, o Rafael, nasceu prematuro e é de facto uma experiência muito diferente viver a maternidade com um prematuro. Passamos muito tempo na unidade de neonatologia e para além de aprendermos com esta realidade, também me serviu para observar como é que o hospital funciona e fiquei muito orgulhosa de estar num hospital público por ter uma equipa tão presente, tão profissional, que faz às vezes do pouco muito e portanto fiquei muito solidária com o trabalho que eles desenvolvem lá e a minha forma de agradecimento, e já que sendo figura pública que se pode aproveitar para alguma coisa, resolvi desafiar então a Divisão de Intervenção Social da Câmara da Amadora, da qual eu sou amadorense e, portanto, também tenho uma ligação próxima. A sua terra, não é? É a minha terra e, portanto, achei que era o sítio certo onde me dirigir para desafiar, então, os séniores da cidade a integrarem esta ideia e, portanto, aproveitar esse bem maior, esse saber maior que as pessoas têm, os mais velhos têm, para tricotarem, então, os gorrinhos, que era uma das necessidades para bebés que são muito pequeninos. Também as mantinhas, que cada vez que caem ao chão têm que ir para desinfetar e, portanto, são bens materiais que sofrem muito desgaste e, portanto, eu observei isso e então fomos identificando algumas das necessidades, almofadas de amamentação, os gorrinhos, as mantas, kits de amamentação e, portanto, foi graças a esse apoio da Câmara Municipal, da entrega incrível destas senhoras em fazerem isto com o seu tempo e a sua vontade. Dona Cesaltina, o que é que está aqui a fazer? Estou a fazer mantinhas para entregar no hospital para os prematuros. E há quanto tempo é que faz estas mantinhas? As mantinhas começamos esta semana. Mas a senhora já está envolvida neste projeto há mais tempo. Sim. Fizemos outros trabalhos, como gorrinhos, fiz 39. Em quanto tempo? Talvez num mês. Isso é muito trabalho. Sim. É muito difícil fazer polvos? Não é. Então explique-me lá como é que se faz. Como é que se faz? Então, Por onde é que se começa? começa-se pelo começo. Como se... E o começo é um tentáculo ou é aqui? Não, o tentáculo é a cabecinha. Começa-se pelo princípio da cabeça e vai-se aumentando e depois vai-se diminuindo quando se tem a medida certa. E diminui-se até se ficar com o pescocinho e depois faz-se os tentáculos. Tem ideia de quanto tempo é que demora a fazer? Umas 3 horas, 4 horas. E gosta de fazer? Gosto imenso, acho imensa piada fazer isto. E a causa é interessante também. Sim, E costuma vir para aqui fazer ou faz em casa também? Eu também faço um pouco em casa. Aliás, fiz para a minha neta também, que nasceu há pouco tempo, e aproveitei o projeto e fiz também para ela.
Mas pronto, faço normalmente no espaço onde eu estou com as senhoras, no espaço de geração ativa da Junta de Freguesia da Falgueira Venda Nova. E elas gostam, adoram o projeto e fazem com muito entusiasmo e com muito amor. É especialista em fazer polvos ou faz outras coisas também? Eu já tenho feito gorros e até já fiz botinhas também, mas agora estou a fazer os gorros porque diz que têm que ser prontos até dia 20 e Os 21. gorros ou o polvo? O polvo, e então agora estou mais aplicada nisto. E acha que este vai terminar hoje? Hoje sim, se Deus quiser, então ele já está quase pronto. É verdade. Gosta muito de tricotar? Gosto muito de malhinhas, de crochês nem tanto, mas de malhinhas adoro. E sente-se envolvida neste projeto por ser também uma coisa dedicada aos prematuros? Precisamente por isso, que é um miminho para quem mais precisa, mas também faz-nos bem a nós próprios. Como é que o povo contribui para ajudar no desenvolvimento destes bebés? Ou até dos pais também, presumo? O povo tem aqui duas utilidades. Tem a primeira para criar as memórias do cordão umbilical e outra das funções muito importante é adquirir o cheiro da mãe e poder promover aqui o posicionamento dos bebés. Isto porque são bebés muito pequenininhos, não têm massa muscular e que a gravidade é bastante agressiva para eles. Nós, ao fazermos o posicionamento, podemos fazer o posicionamento com um bonequinho, com um rolo. Ao pormos o polvo, estamos a personalizar um bocadinho este posicionamento. E o facto do polvo adquirir o cheiro da mãe, porque nós ao entregarmos pedimos para aumentar logo nas primeiras horas com o polvo no corpo para adquirir o cheiro, para o bebê depois, quando for colocado no bebê, o bebê começar também a associar o cheiro. Portanto, vocês dão essas indicações aos pais? Claro, sim. Quando é logo entregue, normalmente fazemos essas indicações todas. Não é nada assim muito tecnológico, mas já percebemos de facto pode fazer toda a diferença na vida de uma criança. Mas voltamos agora à geração tecnológica, sem dúvida. Sandra, e só para contextualizarmos e percebermos também o que aqui a trouxe, o que é a Faber Novel? Como é que a Sandra, no fundo, tem acesso a todos esses estudos que nos falou aqui? Então, Faber Novel quer dizer em latim fazer novo. É uma agência de inovação que nasceu em Paris, vai fazer 15 anos, e que nasceu com o objetivo de perceber que havia empresas que há 15 anos hoje iriam mudar o mundo. Estamos a falar, por exemplo, dos GAFA, Google, Apple, Facebook e Amazon, Exato. que são, sem dúvida, aquilo que nós chamamos as autoestradas da nova geração. Porquê? Porque todos os negócios, todos nós hoje em dia passamos pelos GAFA. E a partir dos GAFA nasceram uma série de startups que rapidamente estão a transformar o mundo. O que é que a Faber Novel faz? Fazemos o inverso daquilo que se fazia no passado, ou seja, não desenvolvemos produtos e serviços, fazemos uma campanha de marketing e empurramos para o mercado. Não, vamos conhecer o utilizador, neste caso poderiam ser as mães ou os pais. Exato. E o que fazemos é perceber o percurso do utilizador deles, qual é a vida deles. E ao perceber a vida deles, vamos perceber quais são os problemas que eles têm, quais são os pontos de atrito, de ruptura, de abandono, o que é que os faz ir por um determinado caminho ou por outro, o que é que os faz escolher um determinado produto, o que é que os faz escolher um serviço. E é nesta lógica de descodificação que nós passamos muito tempo na rua. Nós costumamos dizer, estamos muito tempo na rua a fazer estudos no sentido de conversas, de perceber o dia-a-dia deles. Claro. E muitas vezes o que nós fazemos depois, quando nós achamos que descobrimos uma inovação, é fazermos um protótipo rápido, voltarmos outra vez à rua, voltarmos outra vez junto destes utilizadores e tentarmos testar esses produtos e serviços e perceber se isto faz sentido ou não. Não é? Portanto, e aquilo que nós percebemos que esta nova economia tem é esta procura de valor, de utilidade para o consumidor que não existia no passado. Exato. No passado nós achávamos que um determinado produto fazia sentido porque estudávamos tendências, mas não sabíamos o suficiente sobre a vida deles para perceber se respondia a problemas e, mais do que isso, se fazia sentido depois no seu dia-a-dia, se ele ia utilizar efetivamente. Exato. E, portanto, prototipar e testar é uma forma de muito rapidamente chegarmos a uma solução sem qualquer tipo de investimento e tendo a certeza de que isto é, de facto, o produto certo. Exatamente. Ou o serviço certo para estes utilizadores. Por isso é que estamos muito tempo na rua. Claro, é ótimo, é a melhor forma de conhecer. Junto destes utilizadores. Isto também é um desafio do ponto de vista nutricional, não é? Porque temos pais que, por um lado, querem voltar às origens, querem saudável, mas tem que ser rápido, não é? Eles não têm muito tempo e, portanto, isto também é um desafio para a própria indústria alimentar, não é? Claro que sim, claro que sim. E os pais devem se apoiar na indústria que é responsável e que, ao ter conhecimento e informação sobre estas novas tendências,
tenta também responder Dar resposta, com claro, para isso. boas soluções, com ótimas soluções, com qualidade, produtos certificados, produto bio, que vão, no fundo, ao encontro das necessidades destes jovens pais e, portanto, tentando colmatar aqui estas necessidades. E, portanto, é fundamental que os pais também depositem confiança na indústria responsável. Eu digo indústria responsável porque, de facto, muitas vezes encontramos produtos variedíssimos no mercado com a designação de bio. Exato. E, portanto, não têm selo, não são certificados, portanto, podem não ter o mesmo controle, a mesma qualidade. E, portanto, é importante que os pais realmente se esclareçam sobre isso e que se apoiem na verdadeira indústria responsável e que conhece também, melhor do que ninguém, o setor onde atua, que é a nutrição infantil e que acompanha os bebês desde sempre, há muitos anos. Exato. Agora, isto causará alguma resistência, não é? Estamos a falar também tínhamos um tecido industrial, e as empresas eram completamente diferentes. Esta geração entra assim no mercado de trabalho com estas mudanças, não é? Os pais ficam em casa a tomar conta dos filhos, são pessoas que vão para o emprego, mas querem comer de uma maneira diferente. Todas as empresas têm que se adaptar também a isto. E não deve estar a ser assim tão fácil quanto isso, não? Não é fácil, mas está a ser cada vez mais fácil. Ou seja, nota-se de há uns 3 anos para cá, as grandes empresas começaram a perceber que muito rapidamente teriam de alterar completamente a sua forma de se relacionarem com estes jovens. Tem que ter uma presença mais ativa no seu dia-a-dia. Tem que criar esse valor de utilidade. Ou seja, os padrões do passado em que a marca chegava, disponibilizava-se no mercado, hoje em dia a marca tem que estar, ou os produtos têm que tropeçar na vida deles. Tem que fazer parte da vida deles no dia-a-dia, não é? Por exemplo, se pensarmos numa jovem mãe ou no jovem pai que tem que escolher um determinado tipo de leite, muito rapidamente, se ele vai para as mídias sociais, ele vai se pôr em causa se aquele leite faz sentido ou não faz sentido para o seu bebê. Portanto, muito rapidamente ele fica na dúvida se aquilo que o pediatra lhe disse faz ou não sentido. Portanto, é muito importante que essas marcas tenham uma disponibilidade total e absoluta para esclarecer, sempre em tempo real, quase. Em tempo real, exato. E falamos aqui de uma lógica do estar sempre presente em tempo real, aquilo que são as dúvidas desta geração que não tem tempo para esperar. É tudo urgente, tem que salvar o mundo e, portanto, exato. Esse sentido é tão urgente que uma resposta tem que ser imediata. E essa geração é isso que procura, acima de tudo, das marcas, dos fabricantes, de todos os produtos e serviços disponíveis no mercado que lhes são destinados. Exatamente. E isso é algo que passa também para os filhos, não é? A própria relação também com os próprios filhos também já é diferente, não é? Isso causará alguma transformação daqui para a frente. Já se consegue perceber essas diferenças ou não? Porque teremos outra geração a seguir, não é? Que são os filhos destes millennials. Não é? Isso já será também uma grande mudança. A estudar, talvez, ainda, não é? A estudar, podemos se calhar olhar para a diferença entre a geração anterior e esta. Por exemplo, esta geração é uma geração que partilha tudo nos mídias sociais, por exemplo. Nós não sabemos nada sobre os nossos avós. Os nossos avós eram aquela figura fantástica que nós adoramos, que era o homem da família, a mulher da família, dedicada à família. E hoje em dia esta geração que partilha tudo nos mídias sociais, daqui a uns anos os netos vão olhar para os mídias sociais e o meu avô saiu até às 3 da manhã. Exato. O meu avô teve, não é? E é um bocadinho esta lógica de o que é que nós partilhamos, o que é que nós devemos preservar e este sentido de urgência. Eu acho que, se olharmos um bocadinho para esta geração, é muito parecido com aquilo que aconteceu um bocadinho nos anos 60, não é? Temos uma geração que de repente rompeu, que cometeu os seus exageros. Esta geração é uma geração que está a cometer os seus exageros digitais, mas que eu acredito que a geração dos seus filhos já não vão cometer estes exageros digitais, já vão estar mais conscientes do que partilham, do respeito pelo outro e não ter que enviar um WhatsApp ao médico às 3 da manhã porque o filho está com febre, por exemplo. Esse respeito pelo outro também e pelo espaço do outro. Portanto, é um bocadinho este exagero digital que mais cedo ou mais tarde vai se acalmar e a próxima geração dos seus filhos já vão olhar para isso de uma maneira completamente diferente. Exato. E os próprios gadgets, não é? Houve assim aquela febre de repente dos gadgets.
Digest, que estão a ir ao encontro também desta geração, mas lá está, tudo isso depois também vai ser algo mais natural, não é? Sem muito, tanto fascínio. muito mais natural. Hoje em dia as pessoas, quando utilizam wearables para medir, por exemplo, os seus, tudo o que são os seus dados de saúde, o batimento cardíaco, o esforço até muito na área do desporto, por exemplo, não é? São dados que se recolhem, mas muitas vezes ainda não há sensibilidade para os dados. Claro. E com a utilização permanente, e hoje em dia temos as câmaras que também estão disponíveis para os bebés, em que as mães podem falar, estão na sala e podem falar através da câmara para o bebé. Claro. Portanto, essa lógica de poder estar ao lado sem estar ao lado, todos estes gadgets são muito interessantes para esta geração, mas na verdade no futuro elas vão ter um sentido de utilidade diferente do que tem hoje em dia, que é tudo muito novidade, esta explosão tecnológica que existe no dia-a-dia das pessoas e que faz parte desta lógica de testar, de perceber e aprender. Muito bem. Tudo precisa... Desculpe, Sandra, a propósito disto também estava-me a lembrar que, de facto, hoje em dia também temos sites educativos na área da nutrição infantil, que são experiências únicas e ótimas que podem ajudar os papás a esclarecer imensas dúvidas, a responder a muitas dessas questões que podem surgir, mas também a aprender com módulos educativos sobre determinados temas, nomeadamente a gravidez, a maternidade, o leite materno, o que é que se processa durante o primeiro ano de vida e, portanto, indo ao encontro das necessidades também e desta curiosidade destes jovens. Portanto, basta procurar e, portanto, encontrar sites ótimos na área de nutrição infantil. Muito bem. E temos o nosso programa terminado por aqui. Vamos, de facto, despedir-nos e agradecer aqui às nossas convidadas pelos conhecimentos que nos trouxe. E daqui a uns tempos vamos, então, se calhar, voltar a rever este programa e perceber se tudo isto nos fez sentido e o que é que esta geração millennials ainda tem para nos dar. Voltamos, então, para a semana com outro tema, com outros convidados, aqui no S+. Obrigada.